Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus pela tua vida. Aleluia! Glória a Deus pela vida da igreja. Amém. Todos nós bem alimentados, amém? Tivemos o privilégio, Aleluia! e talvez a gente precise entender que é um privilégio estar reunido em família ao redor da mesa. Aleluia! Uma mesa farta, com opções, e a gente pode escolher o que quer comer. Isso é sinal de que Deus tem nos abençoado. Aleluia! Amém? Obrigado. Algumas pessoas não tiveram esse privilégio e nem terão. Outras que perderam o prazer de estar em família, perderam o entendimento do nascimento de Cristo. Mas nós, pela misericórdia do Senhor, estamos de pé e vamos continuar anunciando, amém? Obrigado, Deus. Eu quero, nesse culto de Natal, ser bem prudente e que a gente possa entender algumas coisas dentro do que Deus me revelou, mas de forma bem sucinta, bem prudente, de fácil entendimento, amém? Eu sei que você comeu bastante, dá um amém aí de crente, amém? Agora sim, amém. Oh, aleluia! Eu pude acompanhar aí pelos stories de alguns crentes aí que eles comeram bastante, eu sei disso, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Livro de Lucas, capítulo 2, amém? Vamos começar por aqui, Deus vai dando graça aí, amém? Depois eu pego uns crentes para orar aqui em cima, aqui, vamos. Hoje eu vim para dar lugar, amém? Amém, Jesus, sua glória! Eu de verdade, eu sou muito grato a Deus. Ontem, pela manhã, eu pude presentear o Daniel com a bicicleta. Glória! E a gente estava andando e tinha um morador de rua e pediu alguma coisa para comer e a gente pôde abençoar, mas eu vendo e eu dizia para minha esposa que o Natal não é igual para todo mundo. Eu sei que muitas pessoas, por N coisas, estão em N situações, mas nem todo mundo tem a mesma oportunidade, ou nem todo mundo quer a oportunidade que lhe é dada. Mas eu entendo que se a gente pode abençoar alguém, já valeu a pena, amém? Aleluia! Se a gente como igreja pode estender a mão para alguém, a gente pode orar por alguém, já valeu a pena. Aleluia! Por que você diz isso, pastor? Porque quando a gente se reúne como família, no meio da nossa parentela, tem gente que não quer nem saber de Cristo. Eles estão preocupados em comer, em beber, em viver uma vida dissoluta. E a gente segue orando por eles. Amém. Não pode ser diferente pelos outros, amém? Nós somos alguém que Deus levantou para abençoar. Aleluia! Nós somos alguém para estender a mão quando alguém vira as costas, amém? Isso é ser igreja. E a verdade é que nós somos abençoados demais. Aleluia! A Bíblia diz que se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos com isso contente. E a verdade é que Deus tem nos abençoado, amém? Livro de Lucas, capítulo 2, eu leio para que você se assenta, verso 10. O anjo lhe disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que os será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Somente o verso 11 diz assim: aleluia. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Curva a tua cabeça por um instante. Deus, eu te peço graça, misericórdia sobre a minha vida. Seja o Senhor a falar à tua igreja, seja o Senhor a falar nesse lugar. Usa a minha vida como instrumento, mas não seja pela minha sabedoria, pelo meu intelecto, mas seja o teu Espírito Santo a ministrar ao teu povo, à tua igreja. Fala conosco, que nós sejamos terra fértil para absorver a tua palavra, certos de que maneira nenhuma ela voltará vazia. Fica conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você se assenta aplaudindo a Jesus, amém? Glória a Deus! Obrigado, seja Deus! Aleluia. Aleluia! Natal, nascimento de Jesus. Há uma divergência, e quando se estuda
sobre o nascimento de Jesus. Há uma divergência sobre data, sobre o período, mas existe uma unanimidade de que Cristo nasceu e glórias a Deus por isso. Tem algo que ninguém questiona, é que Cristo nasceu e glórias a Deus por isso. Mas alguns comemoram dia 25, outros comemoram dia 7 de janeiro, outro dia 19, e segundo o calendário, e segundo, aleluia, o costume de cada um. Mas uma unanimidade entre todos é que Cristo nasceu. Só isso já é motivo de nós glorificarmos. De um dos livros que eu li, dizia de que esse foi o dia em que o céu visitou a terra, o dia em que Cristo nasceu. Talvez a gente como cristão não tenha dimensão disso, ou a gente talvez passe desapercebido do que é isso. E é muito legal, porque quando a gente chega num tempo como esse, é um tempo de nós refletirmos, é um tempo em que as pessoas estão mais humanas, em que existe um quebrantamento nos corações. Mas se a gente fizer um paralelo com o que a gente vive hoje, eu vou te dar um exemplo. Quando alguém nasce, a gente está doido para ver. A gente está doido para visitar uma criança que nasceu, para ver o rostinho, para ver como que é. As pessoas comemoram o nascimento de Cristo, e todos vão dizer, mas a verdade é que eles não estão buscando ver Jesus mais. Nós queremos as festas, nós queremos aquilo que a festa nos proporciona, a troca de presentes, a comunhão, o assentar na mesa. Mas a verdade, como eu dizia ao pastor, muita gente nem convidou Jesus para sentar na mesa. Talvez em alguns lares nem mencionado ele foi. Nós temos vivido um tempo de esfriamento, um tempo de esquecimento desse que nasceu, desse que veio pagar um preço de cruz por nós. É tão lindo a gente dizer, e Jesus nasceu. Isso era para ser comemorado todos os dias, isso era para ser lembrado todos os dias, o nascimento de Cristo. Alguém que deixa a sua glória, vem à terra, pagar um preço de cruz por nós. E o povo ainda hoje consegue banalizar isso. Eu tenho dito e tenho orado muito. Eu tenho dito que parece que é um favor para muitos vir à igreja. Parece que nós estamos fazendo um favor para Deus de vir à igreja. Se nós pudéssemos entender o privilégio que nós temos. Em alguns países nem permitido é falar o nome de Jesus, nem abrir uma Bíblia é permitido. As pessoas são mortas, decapitadas, perseguidas, prendem os filhos, matam os pais. Nós temos toda essa liberdade. Aleluia. A única coisa que impede a igreja brasileira de adorar a Deus é só a desculpa que nós arrumamos. Verdade. Desculpa em cima de desculpa. Cristo nasce. É anunciado o nascimento de Cristo. Você bem conhece a história. Maria recebe a visitação de um anjo que diz: você conceberá e dará à luz a um filho. Mas como isso pode acontecer se eu sou virgem, não conheço homem nenhum? José entra na história, escutando. Eu ministrei aqui uma vez, você imagine, a minha esposa Juliana chega em casa e diz: Deus me visitou e eu vou dar à luz a um filho, mas nós não vamos deitar, nós não vamos dormir juntos, o Espírito Santo vai me visitar. Qual de nós? E quando eu digo qual de nós, me colocando no lugar de José, mas você, mulher, se colocando no lugar de Maria, nós homens, qual de nós compraríamos essa ideia de que Cristo nos visitou e falou com nós? Tia Samanta, né? Tia Samanta chega e fala: Helmut, Espírito Santo me visitou, tem uma obra para a gente fazer aqui, fica tranquilo que vai dar certo. Camila diz: Fernando, o Espírito Santo me visitou, nós vamos conceber, vamos dar luz, é obra do Espírito Santo. As pessoas não estão crendo hoje no que Deus está falando, igreja. As pessoas não estão crendo nos sinais que Deus está fazendo. Você imagina uma visitação de Deus. Eu amo porque José, ainda que tenha a sua relutância, ele vai comprar a ideia e diz: então tá bom, vamos embora. Se Deus disse, nós cremos nisso. A gente está deixando de viver muita coisa por não crer no que Deus tem falado.
As pessoas estão crendo no que é palpável. É por isso que se vende tanto na igreja, é por isso que se levanta tanta campanha, porque é mais fácil crer na mentira do que na palavra de Deus. Olha aí, Deus. A Bíblia diz que todo esse projeto arquitetado, e Deus projetou tudo isso. Maria engravida, eles precisam arrumar um lugar para Jesus nascer. Essa é a parte mais bonitinha de que todo mundo conta, de que nasce numa manjedoura um menino Jesus. Só para a gente entender, e eu não quero me ater nisso, por vezes o projeto de Deus, ele não vai ter lugar, ele não vai ter facilidade, ele não vai ter comodidade, mas nós vamos caminhar debaixo de uma palavra, de uma promessa. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Vivendo nós o que Deus falou na nossa vida, que nós seríamos ministros, que a nossa casa estaria de pé, que os nossos filhos são herança do Senhor. A gente, por vezes, não vai encontrar facilidade, não vai encontrar comodidade, não vai encontrar porta aberta, a gente não vai encontrar lugar, mas nós vamos caminhar debaixo de uma palavra. E caminhar debaixo de uma palavra é entender que se Deus falou, está falado. O homem não pode revogar o que Deus te entregou, amém? O homem não pode tirar o que Deus colocou nas tuas mãos, aleluia. O projeto de Deus vai se cumprir, ainda que a gente não esteja vendo, ainda que a gente não esteja entendendo, mas o projeto de Deus vai se cumprir. Porque hoje, se Deus visitasse e dissesse a alguém, você vai gerar, a gente já imaginaria que seria num hotel 5 estrelas, num spa, num resort, de que tudo correria bem, que não teria percalço nenhum. E por vezes gerar as coisas de Deus dói. Gerar ministério dói. Gerar testemunho dói. É tão bonito quando a gente ouve um testemunho aqui, mas todas as vezes que eu ouço alguém testemunhar, eu fico imaginando a dor que foi até chegar no testemunho. O testemunho é muito bonito, porque é a hora do culto de ação de graça e dizer que deu certo. Mas até dar certo dói. A Bíblia diz, Lucas 2, o nascimento de Jesus. Um dia o anjo visita os pastores e vai dizer, nasceu um menino. Nasceu aquele que há de ser o Salvador, o Redentor. Aquele que foi enviado para pagar um preço de cruz por nossos pecados. Uma das maiores demonstrações de fé vai ser desses homens, desses pastores e de Simeão, que o pastor pregou aqui por esses dias. Esses homens vão receber essa notícia no coração. Vai haver uma alegria, porque Jesus nasceu. Hoje não há alegria dentro da igreja. Hoje não há uma alegria tão grande quando se diz Jesus nasceu, pagou um preço de cruz por nós. Porque talvez a igreja não tenha ainda o entendimento do preço que é, do preço que foi pela tua vida, pela vida dos teus filhos, pela vida dos meus filhos, por nossa vida. Merecedor de nada nós éramos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, mas Cristo nos vivificou. O que isso significa? O preço era de morte, nós estávamos mortos. Obrigado, Deus. Em ofensas e em pecados. E hoje vivos, nós ainda achamos que somos demais e que é favor servir a Deus. Acompanhe comigo. Aleluia. Verso 8 do capítulo 2 de Lucas. E havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram atemorizados. O anjo lhe disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. O céu
louva na terra. A Bíblia diz que no mesmo instante apareceu uma multidão dos céus louvando a Deus pelo nascimento de Cristo. O céu louva a Deus pelo nascimento de Cristo, mas a terra talvez ainda hoje não entenda. O céu vem anunciar o nascimento de Cristo e dizer: nasceu aquele que há de ser. O Cristo, o Senhor, é uma notícia de alegria. É uma notícia que vem mudar uma nação, uma multidão, que vem mudar a história do mundo. O céu envia o seu exército, eles louvam na terra, esses homens se alegram. Aleluia! Agora eles podem anunciar o nascimento de Cristo, o Salvador. Aquilo que foi anunciado lá atrás se cumpre em Lucas, em que o profeta vinha anunciando que o menino ia nascer. Ele se cumpre agora. E nós louvamos isso, nós celebramos isso num dia como hoje, um dia de Natal, e a palavra Natal significa nascimento. Aleluia, Jesus! E isso é muito lindo, isso mexe com a gente. Mas a igreja precisa ir além do nascimento de Cristo. A igreja precisa ir além do nascimento de Cristo. E na verdade, em alguns lugares ele nem nasceu ainda. Porque a gente não conhece, a gente não viu, a gente não entendeu. Alguns lugares, Cristo não tem importância nenhuma. Mas dentro das nossas casas, dentro da igreja, o nascimento de Cristo é o que fez mudar a nossa história. Agora eu vou fazer uma pergunta à igreja, para que eu possa ser bem breve e a gente possa dar andamento para encerrar. O quanto de Deus, o quanto desse nascimento de Cristo é celebrado nos nossos dias, na nossa ceia de Natal, na nossa mesa, no meio da nossa parentela, o quanto que nós celebramos o nascimento de Cristo. A verdade é que para muitos é só um dia comum, é só um dia qualquer. O dia que ele nasceu tanto faz, porque não faz sentido nenhum para nós. Não mudou nada para nós. A gente nem sabe por que ele nasceu, o que ele veio fazer na terra, por que ele veio. Ontem nós, reunidos como família, minha esposa teve a oportunidade de orar. E uma das coisas que ela disse: Senhor Jesus, toma o melhor lugar dessa mesa e seja bem-vindo na nossa casa. Eu acho que essa é a nossa parte, de dar o melhor lugar na mesa para Jesus. É fazer sentido para nós o porquê ele nasceu. É fazer sentido para nós porque ele veio na terra. Senão é só mais uma data festiva e nós vamos atropelar isso. E ainda vem Noel querendo roubar o lugar de Jesus, amém? Por que Jesus nasceu? Deus, tu és fiel, Senhor. Qual foi a missão? O porquê que ele nasce? A Bíblia diz: Jesus nasce, vem à terra anunciar e pagar um preço de redenção, um preço de pecado. Ele vai começar o seu ministério, e você bem conhece a história, eu vou resumir aqui. Jesus, na sua caminhada, anunciando, levantando os seus discípulos, ele vai anunciar um evangelho, ele vai anunciar a palavra de Deus, ele vai anunciar uma obra redentora, porque para isso ele veio, para isso foi o seu nascimento, para isso ele deixou a sua glória, para isso ele habitou na terra, para anunciar que Jesus cura, liberta, salva, mas que além dessa terra tem uma vida eterna preparada para nós. E o mundo não entendia isso, e ainda hoje a igreja não entende isso. Mas anunciar a verdade, anunciar a cura, libertação, salvação, transformação, isso gera um desconforto. Esse desconforto, você bem conhece, é o que vai levar Cristo à crucificação. Projeto de Deus, sim, era necessário passar pela cruz. Jesus nasce, mas ele não para no seu nascimento. Ele cumpre o teu ministério, e agora na crucificação. Alguns vão dizer para ele: tu não és o Cristo. Tu não és Deus, você não é Senhor.
salvou a tantos, por que não salva a ti mesmo? Mas ele estava no lugar que ele foi proposto. Ele estava pagando o preço que lhe foi proposto. Aleluia, Jesus. Acompanhe aí comigo, livro de Lucas. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Tu és fiel. Capítulo 23, amém? Como eu disse, eu vou ser bem prudente, amém? Agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Livro de Lucas, capítulo 23, verso 33, amém? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas, sortearam-nas. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o ridicularizavam e, chegando-se a ele, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Preste atenção. Celebrar o nascimento de Jesus sem entender de crucificação, irmão, a gente vai achar que é só um dia de festa. Sabe por que o mundo acha bonitinho celebrar o nascimento de Jesus? Porque até no nascimento de Jesus não foi necessário renúncia, porque o povo vivia do jeito que queria até o nascimento de Jesus. O povo vivia uma vida dissoluta, mortos em pecados, em ofensas, e cada um vivia da maneira que queria. Era um tempo de sequidão, era um tempo que não tinha a palavra de Deus. Mas quando Jesus nasce, João já vinha anunciando o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, ele escolhe os discípulos e diz: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. E o que é esse Evangelho, se não abandone o pecado? O que é esse Evangelho, se não deixa tudo e me segue? O que é o Evangelho? É de que se a gente não estender a mão ao necessitado, que aonde estiver o seu tesouro, aí também, aonde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. O que é o Evangelho? E aí as pessoas preferem parar no nascimento de Jesus, porque até lá é só um tempo de festa. Mas o Evangelho que Jesus veio anunciar é um Evangelho de renúncia. Aleluia. É um Evangelho de abandono de pecado. É um Evangelho de deixar o nosso eu e seguir o que diz a palavra de Deus. Aí é nessa hora que vai acontecer o que nós já lemos em João 6, que alguns vão embora e vão dizer: o que o Senhor ensina é difícil demais para nós. Mas Pedro vai dizer: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Maior missão de Jesus na terra: anunciar palavras de vida eterna. Essa palavra de vida eterna, ela precisa ressoar em nós. Essa palavra de vida eterna, ela precisa produzir efeito em nós. Jesus agora, ele nasce, mas quando ele está na cruz, o povo está ridicularizando, o povo está zombando e dizendo: quem é? Esse mesmo que foi anunciado lá em Lucas 2 como Salvador, como Redentor, e alguns se alegraram, e Simeão disse assim: agora, Senhor, eu vi a tua glória eterna, pode me levar. Aleluia. Agora eu já vi a tua glória, o que eu tinha que fazer aqui nada mais se compara com o que eu vi. Porque ele pode pegar Jesus no colo, ele vai dizer: nada mais se compara. Ele vai dizer: os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Os meus olhos já viram o que o Senhor prometeu à tua igreja. Agora pode me levar. Paulo vai dizer: morrer para mim é lucro, mas viver para mim é Cristo. Aleluia. Esse evangelho que confronta, irmão, é o que faz a igreja ficar vazia. Olha aí. Esse evangelho que confronta, que fala de pecado, que fala de abandono de pecado, que fala de santidade, que fala de uma vida reta com Deus, é esse evangelho que deixa banco de cadeira de igreja vazia. Sabe por quê? Porque é muito bonito celebrar o nascimento de Cristo, e a gente vai viver em festa, mas a gente não sabe nem por que ele nasceu, qual o preço que ele pagou por nós.
está na cruz, está sendo zombado, está sendo ridicularizado. Ninguém acredita no plano de Deus, mas ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Aleluia. Eu amo porque Jesus vai dizer aos discípulos, ele vai dizer: é necessário que eu passe por isso. Ele vai dizer: é necessário, ainda que vai doer, ainda que vai machucar, ainda que ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele entende a sua missão, ele entende o seu propósito, aleluia. Hoje se prega um evangelho que não dói, um evangelho que não confronta, um evangelho de chave, de vitória, de porta aberta, e eu sei que Deus faz tudo isso, mas não sem antes me confrontar, sem antes me dizer que Ele tem prazer numa vida de retidão, de santidade, aleluia. Eu disse aqui, já vou repetir, que Deus não tem nada com pecado, com mentira, com engano. Existe uma irresponsabilidade de algumas pessoas dizendo que Deus não está dando nada para ninguém no meio de pecado. Se Deus desse para alguém no meio do pecado, não precisava nem ter mandado Cristo morrer na cruz por nós, era só abençoar o povo lá de cima, não tinha nada disso. Mas Ele veio para pagar um preço de pecado. Eu vou caminhar para encerrar. Você bem conhece a história, zombam-se de Jesus. Diz: quem é esse? Rei dos judeus. E ele não vai ser rei dos reis e nem vai ser senhor dos senhores. A placa escrita em cima de Jesus está dizendo: este aqui é o rei dos judeus. Mas nós conhecemos um Deus que a Bíblia diz que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, aleluia. É esse Deus que eu creio. Aleluia. Mas não tem problema, ainda hoje zombam do nosso Deus, fazem comédia com a igreja, zombam da igreja, aleluia. Mas breve Ele virá à igreja. Aleluia, eu creio. Breve Cristo virá. Aleluia. Os soldados estão zombando. Você bem conhece a história. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dar um brado e vai dizer: tetelestai, está consumado. Aleluia. A Bíblia diz que nesse instante o céu se escurece. Os soldados olham um para o outro e vão dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Fique tranquilo. Eles zombam de nós por adorar a Deus, eles zombam de nós por ceiar, eles zombam de nós por frequentar a igreja, eles zombam de nós por cultuar, eles zombam de nós por subir o monte, por dobrar o joelho, eles zombam de nós por ter comunhão com Deus, mas naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e eles vão ter que dizer verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Aleluia! Maravilha, Jesus. Verso 45 diz assim: pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio, e Jesus clamou com grande voz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, este era um homem justo. Todas as multidões reunidas para presenciar isto, vendo o que havia acontecido, voltaram, lamentando-se. O povo agora volta, arrependido, por não ter dado crédito ao que Jesus dizia. Vai chegar um tempo, irmãos, que não vai dar mais tempo de arrepender. Vai chegar um tempo em que não vai ter mais tempo. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter sede e fome da palavra de Deus. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo é retirado da terra. E as pessoas ainda hoje não dão crédito à palavra de Deus. Você preste atenção como que é as coisas. Todo mundo, e entre várias religiões, eles vão dizer que Jesus nasceu. E eles vão usar até versículos da Bíblia para dizer que Jesus nasceu. Mas de que Ele vai voltar, aí é outra coisa. É porque a parte bonitinha a gente quer, que Jesus nasceu. É tão bonito.
Um menino nos nasceu. O céu está em festa, os pastores celebram, os reis celebram. Um menino nos nasceu. Só que a parte que ele vai voltar, irmão, a parte da crucificação, eu encerro. Eita Deus tremendo. Jesus morre, expira na cruz. Para quem andou com Jesus, para quem entendeu o que ele dizia, ele disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Quando Jesus morre na cruz, nem os discípulos mais estão crendo que Jesus vai ressuscitar. A igreja se tranca, a igreja começa a dizer: e agora nós estamos perdidos? Tudo que ele disse, será que vai acontecer? Como é que vai acontecer? A igreja perseguida, trancada dentro das portas. O povo não sabe o que faz. Jesus disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. A igreja, a palavra de Deus afirma: eis que cedo vem, me trarei o meu galardão a cada um segundo a sua obra. Nós temos 2 escolhas: ou vivemos acreditando que Jesus volta, ou se a gente se tranca na porta porque não vê Jesus mais e acredita que agora nós estamos perdidos. Quando Jesus morre, vão passar 3 dias. O povo está perdido e não sabe o que faz. Preste atenção. Alguém vai visitar o sepulcro de Jesus. Alguém vai ao sepulcro de Jesus e vai ver uma pedra removida, vai ver que o corpo de Jesus não está mais lá. Está se cumprindo a obra redentora de Jesus. Aqui vai chegando ao final o porquê ele nasceu, o porquê ele morreu e o porquê ele ressuscitou. E eu vou te explicar para que a gente possa encerrar. Abra comigo a tua Bíblia em João 20. Maravilhoso e santo é o teu nome. Toda a honra e toda a glória te pertence. João 20. Eu gosto dessa parte. Na madrugada do 1º dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. Ele diz: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os 2 correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus, o lenço, aleluia, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Você imagina, irmão? E aí nós vamos entrar dentro da história. A gente caminhou com Jesus aqui. Jesus diz assim: Gaspar, Helmut, Rodrigo, igreja, eu nasci, mas nasci com um propósito. Vai passar um tempo, eu vou ser crucificado com um propósito. Eles vão me matar na cruz, eu vou entregar o meu espírito, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E a gente ouviu tudo isso. E Jesus morre. A gente está meio perdido, chega no sepulcro, a pedra está removida. E a gente ainda não entendeu o que aconteceu. A Bíblia diz, no verso 10 em diante de João 20, que os discípulos retornam sem entender, mas Maria vai ficar e vai chorar. Acompanhe comigo o verso 10 e nós vamos encerrar. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Preste atenção nisso aqui. Os discípulos entraram no sepulcro, mas a Bíblia não vai dizer que eles viram anjo nenhum. Os discípulos entraram no sepulcro, eles viram lençóis, eles viram lenços, mas eles não viram anjo nenhum. Mas Maria ficou. Quando todo mundo foi sem entender, Maria ficou e ela está chorando, a Bíblia vai dizer. E ela viu 2 anjos
Aleluia. O que isso tem a ver comigo, pastor? Deus tem resposta para quem chora. Deus tem resposta para quem fica, para quem procura entender. Deus tem resposta para quem quer ir um pouco além, aleluia, do que os seus olhos veem. Deus tem resposta quando a gente se prostra diante do Senhor. Verso 13, os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando se tratar do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: eu volto para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: viu o Senhor, e contou o que ele dissera. Aleluia. Maria tem uma experiência que nenhum dos discípulos teve. Maria tem uma experiência de que muda uma história. Maria é mensageira de dizer que Cristo ressuscitou. Os discípulos que andaram com Jesus não viram, mas Maria viu. Ele diz: Maria, vai e conta aos meus irmãos que eu vivi. Eu vou parafrasear para que você entenda. Vai, Maria, e diz que eu venci a morte. Vai, Maria, e diz que eu estou vivo, aleluia. Vai, Maria, e diz que a obra de Deus se cumpriu, aleluia. Vai, Maria, e diz que o preço do pecado foi pago, o véu se rasgou, agora a igreja tem livre acesso, aleluia, e eu ainda vivo e reino, aleluia. A morte não pode deter Jesus, aleluia. Jesus vive. Ele nasceu com um propósito. Foi à cruz com um propósito. Ressuscitou com um propósito. E ele vai retornar para buscar a tua igreja com um propósito. Não tem problema se não estão dando crédito. Nem todo mundo vai ver Jesus. Nem todos viram Jesus ressuscitado. Nem todos ainda hoje creem que ele ressuscitou. Mas eu creio no que está contido na palavra de Deus. Que ele vive e reina. Jesus vive, igreja. É muito mais do que nascer, ele vive. Aleluia. É muito mais do que subir na cruz, ele vive. É muito mais do que morrer, ele vive. Aleluia. É muito mais do que só remover a pedra do sepulcro, ele vive. Aleluia. E o que nos faz crer que ele voltar é porque ele ainda fala aos nossos corações, nós ainda sentimos a presença dele. E ele vive e reina eternamente. Aleluia. Em breve a trombeta vai soar. Aleluia. Breve nós seremos arrebatados, e eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, aleluia. Mas o que me dói, irmão, é que grande parte dos que ouvem a mensagem de hoje, os que ouvem a mensagem de Cristo, eles só são capazes de comemorar em volta de uma mesa, rodeado de bebidas, de que dia 25 é um dia que Jesus nasceu. Eles comemoram Jesus e crucificam ele ao mesmo tempo, porque a Bíblia diz que aqueles que não dão crédito, eles crucificam Jesus outra vez. Se coloque de pé no seu lugar.